Amigos do esporte, aqui é o Thiago Santa Bárbara, treinador de futebol, e nós iniciaremos mais uma live sensacional do circuito de lives Série A. Você é o nosso convidado especial. Vamos juntos nessa caminhada. Nossos colaboradores, os nossos parceiros, agradecer a Doce Alice, agradecer a Rafa Falcão Fotos. Você que quer fazer um card bacana, Rafa Falcão Fotos. Agradecer a JW7 Esportes e Business, agradecer também a Ildes, Nação de Verão Eventos, a Roque Maria Praiana, a Douglas, Multitec Informática. Então, turma boa tá com a gente. E hoje nós teremos aqui um grande profissional. Um abraço, Paulo Tite. Um grande profissional que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana aqui no estado da Bahia, que é o professor Vicente Grilo. Ele que atualmente está na coordenação técnica do Jacuipense e também como treinador, da categoria Sub-20. Então a gente vai falar muito sobre formação, sobre treinamento, vamos falar sobre conteúdos que podem ser desenvolvidos, como é que está o processo de formação lá na Jacuipense, que vem fazendo um trabalho muito legal mesmo. Olha ele aí. Fala, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, tudo na paz? Tudo bem, você, como é que está? Tudo em paz, graças a Deus. Poderia estar melhor agora com o boné da Série A aqui para esconder a carequinha, né? Ô, rapaz, peraí, acho que tá até aqui em cima, peraí, viu? Olha aí, tá vendo? Tá vendo você? Calma que chega. Vai chegar, com fé em Deus. Mas o corte de cabelo tá legal, eu gostei. Eu tô pensando tá até pior. Tá pior. Meu amigo, satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde. Eu acredito que a gente vai aproveitar bastante essa tarde. Não só a tarde, porque as lives também estão sendo baixadas lá no YouTube. Então, agora, e também as pessoas que vão nos acompanhar depois, com certeza vão ter a oportunidade de aprender bastante contigo. E dizer que para mim, especialmente, é um prazer tê-lo aqui. Você foi um dos nomes que, quando eu soltei a enquete, o pessoal colocou lá, Vicente Grilo, Vicente Grilo, Vicente Grilo. Aí eu falei, não, tem que chamar o homem, sim, para poder vir bater um papo sobre futebol. Então, muito boa tarde, agradeço profundamente você ter aceitado esse convite. E agora a bola está contigo para que você possa fazer suas considerações iniciais. Eu que agradeço a você, Thiago, o convite, Como você falou para mim uma vez, sempre que a gente se encontra, são uma troca de energias positivas, troca de energias bacanas. E eu só um parênteses em relação à sua live. Você começou a live com os feras que eu digo assim, os caras renomados que eu assisti aqui, aprendendo a cada dia. E quando era a época que eu tocava em música, eu era músico, E quando eu tocava em banda, normalmente as bandas pequenas abriam o show das bandas grandes, pô. Era ao contrário, aí é uma responsabilidade grande, mas é sempre bom estar falando de futebol, e suas lives são de parabéns, um nível muito bom, muito conteúdo interessantíssimo, que está agregando cada vez mais no futebol baiano. Bacana. Teve um porquê, em off, depois eu te conto, porque eu iniciei as lives com Guto Ferreira e Fábio Carilli, depois a gente vai fazendo as outras lives também, mas eu entendo que são grandes profissionais, todos no seu contexto. Isso. Cada um com suas qualidades, eu não vejo um melhor ou pior do que o outro, eu vejo profissionais desempenhando ações em ambientes diferentes. Exato. De repente eles têm um pouco mais de rodagem que a gente, Perfeito. Tem mais experiência, tem acesso a determinados contextos que nós ainda não estivemos, mas que nós estamos buscando também, na nossa trajetória, acessar esses contextos. Então, a te agradecer profundamente, agradecer a presença de todos aí, o John Suki, o Newton Mota já está conosco também. Então, perceba que tem gente bacana também nos acompanhando, querendo saber como é que nós estamos pensando no futebol,
Então, para iniciar bem, fala um pouco, Vicente, da sua trajetória. Todos os profissionais que vêm aqui, eu peço para falarem isso, porque é muita gente que nos ouve, de repente acompanha agora o Vicente Grilo, mas não tem noção de como é que foi a trajetória do profissional, né, até determinado momento. Então, fala um pouco da sua trajetória para a gente iniciar bem. Lembrando, pessoal, que a gente não tem pauta fixa. A live como eu tenho dito, é aquele encontro que acontece no coffee break dos cursos, que é um encontro que você aprende muito, que você encosta ali no professor e começa a dialogar com ele, ele se sente mais à vontade e solta muita coisa. Então, aqui é um bate-papo, o pessoal pode interagir conosco também, mandar os questionamentos, as reflexões, e a gente vai dialogando aqui. Tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo e sucesso tranquilo aí. Tiago, na verdade, minha paixão por futebol começou, lógico que com o nosso tempo, na verdade, antigamente, muitos tinham sonho de ser jogador de futebol, né? Ou envolvimento com alguma coisa de futebol, né? E graças a Deus, desde pequenininho eu tinha esse envolvimento, eu amava futebol, né? Eu apaixonado por futebol desde pequeno aqui, eu jogava muita bola, de manhã, de tarde, de noite. Não é que eu jogava muita qualidade, não. Eu jogava de manhã, de tarde, de noite. E minha questão do contato aprimorou mais ainda com aquilo ali, ó. Dá pra você ver aqui em cima as caixas amarelas, tá vendo ali? Tô vendo as caixas amarelas. Isso, ali são as caixas de botão. Jogo de botão que eu guardo desde quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Legal, cada caixinha daquela amarela ali é um time. Né? Um time que eu guardo separado por estado. Bahia, Vitória, Flamengo, Fluminense, Botafogo e assim por diante. Fora os que estão guardados no guarda-roupa dentro do saco. E aí começou desde pequeno essa paixão. E lá, quando eu tinha 11 anos mais ou menos, eu não posso contar profissional antes dessa questão, né? Quando eu tinha 11 anos mais ou menos, eu acompanhei a pré-temporada do Ipiranga, lá em Conceição da Feira, que meu tio era o presidente do Ipiranga, né? E a comissão técnica, eu lembro como hoje, era formada por professor Célio Barreiras, treinador e goleiro, Marcos Seuto, auxiliar de preparação física, Laelson Lopes, preparador físico, e André Catimba, o treinador. E eu no papel de criança, eu vendo futebol daquela forma ali, eu poderia estar mais deslumbrado com o campo, com os jogadores, do que com a comissão, né? Que a comissão não tinha aquele valor, aquela de... Dificilmente você pergunta a um garoto de 10, 11 anos, ele não quer ser treinador de futebol, ele quer ser jogador de futebol, né? Mas eu vendo aquilo, eu fiquei apaixonado por aquilo, me chamou muita atenção, né? Era interessante, quando eu batia meus babas, né? Interior, aqui e tal. E aí eu chegava perto, sempre eu queria orientar. Eu queria parar para organizar, para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. E fui crescendo com isso. E o meu primeiro ídolo assim, no futebol que eu vi, que até hoje é um dos meus ídolos no futebol, na verdade, na referência, é o professor Laelson Lopes. Que a primeira vez que eu vi foi esse em 95, como preparador físico. E aí passaram-se os anos, eu fui fazer faculdade de educação física para entrar para ser treinador de futebol. Eu tinha um sonho de ser treinador de futebol, não de preparador físico, mas eu sabia que, hoje em dia nem tanto, né? Você sabe disso. Mas antigamente, ou você era preparador físico muito tempo, ou você é jogador, né? Tinha esse preconceito. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso, a cabeça é outra. Mas, aí fui para a educação física e entrei no Bahia para estagiar, na gestão de Newton Mota, o seu Newton Mota. Aí o seu Newton Mota abriu as portas lá para mim em 2006, isso. Aí, da sequência, graças a Deus, fui estagiário no Bahia, no começo. Né? Depois, aí o seu Mota saiu, fui para Minas, eu continuei no Bahia, fui contratado para ser preparador físico, enfim. Fiquei no Bahia de 2006 a 2013. Como preparador físico, passando por todas as categorias de base. Eu comecei, quando eu entrei como estagiário, era sub-10, sub-11. Aí eu fui até o profissional em 2012, que fiquei na equipe profissional em 2012, auxiliando o professor Dudu Fontes. Aí depois desci para a base de novo, em 2013, foi quando teve a mudança de gestão, e nós saímos, né? Aí depois da sequência, graças a Deus, meu primeiro convite depois do... Isso com o sonho e o objetivo de ser treinador. E meu primeiro convite depois que saí do Bahia foi para ser treinador do Jacuipense, sub-20 de Jacuipense. Uma vez que Jumei não pôde ir, porque foi para o Bahia de Feira na época, aí Jumei me indicou, na verdade, aqui em Salvador com a gestão de Thiago Leite. Né? Não tinha nada a ver com o pessoal do Jacuipense de hoje, com o Wilson e com o Ratinho. E aí quando o Jumei me indicou, eu falei, pô, de cara, eu vou pegar lá um campeonato também no sub-20 como treinador. Rapaz, mas vamos lá. Tem preparador físico? Não. Quem foi ser meu preparador físico? Lucas Grilo, né? Aí chamei Lucas, aí pronto, fomos pro Jacuipense, depois de Jacuipense fomos pro Ipiranga, depois de Ipiranga saímos, acabou o campeonato, a Série B, infelizmente não subimos, acho que estava no Fluminense, se não me engano, né? 2015, Fluminense Atlético. Foi ali que eu te conheci pessoalmente. Isso, você com o Salles, não é isso? É, isso mesmo. Isso, a gente empatou 0x0 em Feira, um jogo, rapaz, é casa cheia, meu Deus. Aí quando Você, seu irmão e Gilmei. Isso. Ali, João que nos apresentou. O João me chamou e falou: vem cá que
Eu conhecia você, já ouvi falar, assim, e aí ali João apresentou, aí foi ali que a gente iniciou esse bate-papo legal. Isso, verdade. Ali foi 0x0 aquele jogo bom. Mas aí depois do Ipiranga, eu fui pro Salvador Futebol Clube, que era o time daqui de Salvador, até fazer a junção, junção, na verdade, o quê? O Salvador, a equipe de Salvador técnica toda, se tornou Jacuipense, né? E o Salvador seguiu a vida dele. E aí pronto, estou no Jacuipense até hoje, tinha uma passagem como pensador técnico no Vitória, e aí eu passei, no Salvador, eu passei a acumular a função de coordenador técnico. No Salvador não, no Jacuipense no início, coordenador técnico e treinador das categorias menores. Depois fui para o Vitória, voltei como treinador sub-20 e hoje estou como coordenador técnico e treinador do sub-20. Muito legal, trajetória bacana. Eu sei que você resumiu bastante aí, né? Que se fosse falar os detalhes da trajetória, nós teríamos que ter uma semana de live aqui só para essa introdução. Então, muito bacana. E entenderam que hoje, como você falou, né? A gente tem outras possibilidades de iniciar, né, dentro do futebol. E antes a gente ou estudava, fazia educação física, iniciava como preparador físico e depois buscava migrar, ou era essa situação de ex-jogador que assim que terminava, buscava ter uma oportunidade, né? Então, hoje a gente tem outras possibilidades, a gente vai falar um pouco sobre essas outras possibilidades, mandar um abraço para todos os amigos que estão participando aí. Com certeza. É muita gente, né? O Claudinho, o Fernando, o Duda, o professor Sérgio Araújo, tem uma galera boa aí para te ouvir, viu? Verdade, se eu falar aqui, eu tenho medo de falar que eu esqueço alguém, minha filha está aí dizendo paixão. Tá, legal. E hoje, como coordenador técnico, né? Hoje a gente tem visto uma busca pela formação de jogadores inteligentes e criativos. E a gente sabe que o trabalho do Jacuipense é um trabalho muito legal, um trabalho que vem a cada dia evoluindo, né? Vem se reforçando, se estabelecendo como realmente um projeto de formação. Como é que vocês têm visto esse processo de formação dos atletas em linhas gerais? Como é que vocês têm trabalhado isso nas categorias da Jacuipense? Olha, Thiago, não podemos pensar o futebol hoje da mesma forma que pensávamos há 10 anos atrás, porque o tempo são outros. Nós temos filhos, sabemos que nossa criação, a forma que nós tivemos a nossa infância, hoje em dia nossa infância, nossos filhos é diferente, não tem jeito. E a mesma coisa é jogar futebol, acredito muito nisso, essa evolução do jogador de futebol em todo o contexto. Você não lidar hoje com o jogador de futebol da mesma forma que você lidava há 10 anos atrás. O tratamento, o direcionamento, o mundo hoje é muito amplo em relação à formação. Hoje em dia, o jogador diferenciado se destaca não só dentro de campo, aquela situação, mas principalmente com a parte mental, a parte de inteligência dele, que é muito. Eu vejo hoje em dia postagens de jogadores, principalmente nessa quarentena, agora que está todo mundo em casa se cuidando, eu vejo postagens de jogadores que, com certeza, você não via 10 anos atrás, você não via essas situações. Postagem de garotos vendo certas séries, lendo livro, buscando informação. Você conversa hoje com a categoria, não digo específica no Jacuipense, eu cito mais Jacuipense porque é a minha vivência, né? Mas você conversa com certos jogadores do Jacuipense, parece que você está conversando com um colega seu de profissão, pô. Parece que por que aquilo ali? É porque a gente que é bom pra caramba, que passa pro atleta? Não. É a busca que ele tem também, é a informação que chega até ele. Quantas redes sociais hoje tem de tática de futebol? Né? Passando informações, mostrando informações. A internet hoje, você vê o mundo todo. Então, eu acho que essa busca é interessante pra gente. Nós priorizamos muito isso, a inteligência no futebol. O jogador inteligente. Às vezes tem aquele preconceito daquele jogador franzino, magrinho, que tem aquele... ele joga até bem, mas é magrinho, é miudinho, né? Aquela coisinha toda que o pessoal vulga assim, miudinho e tal. Mas a gente não tem esse preconceito. Nós temos muito cuidado em relação a isso. Um fator que pesa muito a favor da gente é a iniciação, as categorias menores, né? Quanto mais cedo começa, eu acredito que mais cedo, mais frutos nós vamos colher lá na frente. É uma coisa que a gente vem trazendo desde lá de trás, que é muito vantajoso para a gente. Está agregando, hoje conseguimos agregar o campo com o futsal, que dá uma inteligência maior, dá um pensar melhor, dá um desenvolver melhor para os atletas da iniciação. Eu acho que com isso a gente vem colhendo bons frutos e com certeza vamos colher muitos frutos ainda lá na frente. Bacana. Essa iniciação esportiva é algo que vem sendo debatida também há muito tempo, né? Inclusive teve uma decisão recente, Vicente, do Bayern, que gradativamente vai tirar a categoria sub-9 e sub-10, no sentido de
favorecer o desenvolvimento desse jovem no seu ambiente natural. Então, não retirar o garoto do seu ambiente e que ali no seu ambiente ele possa ter acesso a determinadas vivências que eles entendem após pesquisa, após conversar com jogadores, jogadores que tiveram um alto nível e buscar o recordatório desses jogadores para saber o que é que eles faziam quando criança, e eles falam dessa prática informal, né? Dessa realização de atividades nos seus locais, nas suas moradias. Essas atividades têm influenciaram, né, de maneira significativa para que eles chegassem no alto nível. E o Bayern, ele recentemente teve essa ação, né, de vai retirar a categoria sub-9, depois vai tirar a categoria sub-10 e o início no Bayern vai começar a partir do sub-11. Obviamente que é uma cultura diferente, é uma estrutura diferente, é um outro clube. Mas esse processo de iniciação, como é que vamos falar um pouco mais sobre ele? Como é que vocês vêm organizando? É uma organização só futsal e futsal migra? As categorias iniciais trabalham no campo menor? Como é que é a adaptação desse processo para essas categorias iniciais? Veja só, o que é que a gente enxerga, o que é que a gente busca, o que é que a gente detectou em relação a isso, não só a gente, mas com muita gente também sabe disso. Infelizmente, o futebol de rua que tinha antigamente, nós não temos hoje. Falamos um pouco, coisa rápida, em relação à nossa infância, que nós tínhamos antigamente na rua. O menino não tem esse desenvolvimento motor, hoje em dia, na rua. Perdeu um pouquinho essa essência, né? Essa não é coisa de futebol de rua. É coisa de desenvolvimento motor mesmo, de subir na árvore, descer na árvore, pular um muro, correr, jogar descalço, jogar a bola de meia, jogar em relação a tudo isso. Então, em relação a essa situação, nós começamos a identificamos isso, e começamos a levar isso para dentro do Jacuipense, do ET, no caso. Aí nós temos nossa parceira lá dentro do ET, a MAF. A MAF é uma escolinha, a Mota Academia de Futebol de Semota, é uma escolinha de futebol que funciona antes do treinamento do Jacuipense. Então, toda essa iniciação, o seu Mota hoje começa com o Sub-3. Imagina, o garoto de 3 anos lá, tem um divertimento dele lá, mas de uma forma totalmente lúdica. Nós temos a academia oficial do Jacuipense, que é a Academia Leão Grenar, que é da mesma linha. Então, o Sub-13 é tipo uma educação física dentro do campo de futebol. O menino se desenvolve daquela forma que a gente está tentando trazer ao máximo a rua lá para dentro do ET. Isso estou falando da escolinha e academia. Voltando à divisão de base nossa, nós treinamos em campo de 7, né, as categorias iniciais. Campo de society, campo de 7, 8 de linhas, onde faz muito trabalho de confronto. Nós somos adeptos ao método Koiver. Eles fazem muito trabalho de Koiver com os garotos na iniciação. Da mesma forma no futsal. O Jacuipense na iniciação não é um treinamento de futsal. A iniciação você está falando aí até que idade? Dentro do Jacuipense, 12 e 13. Fora certo. Do Jacuipense, somente no futsal, 9, 10 e 11. Mas aí que eu digo. Mas o 12 e o 13 também fazem parte do futsal. O futsal do Jacuipense, do 9, 10 e 11, eles treinam, por exemplo, na MAF e na Academia Leão Grenar. Eles treinam 2 dias de campo dele lá. São alunos da Leão Grenar e alunos da MAF. Aqueles que têm mais destaque, a gente trouxe para o futsal para ter um treinamento mais avançado. Já a categoria nossa, sub-12 e sub-13, eles treinam 2 dias no futsal e 3 dias no campo reduzido lá no ET, que é o campo society, né? Aquele campo de 7 e 8, que o campo do ET, você conhece, é um campo normal, que tem os jogos oficiais, porém dividido em 3 partes. Então, nas categorias dele, tem o professor Otto, que faz um trabalho de excelência nas categorias iniciais no campo. Lógico que seguindo a linha do Koiver, né, que nosso método Koiver, nossa questão de enfrentamento, método Koiver enfrentamento, sem focar muito, que é o que nós acreditamos na parte tática. Que a tática para eles vai ser o jogo. A parte tática para eles vai ser a questão do jogar. Né? A gente experimenta muito nas categorias iniciais, jogadores que chegam lá como atacante e terminam como zagueiro. Terminam, que eu digo assim, dão continuidade no processo, hoje já estão no sub-15 como zagueiro. Chegou meia, muita qualidade no teste, aprovou um meia de canhoto, hoje menino lateral esquerdo, dando exemplos chutando assim. Então hoje são laterais esquerdos. Então nossa iniciação a gente pensa dessa forma. Hoje, graças a Deus, nós podemos dizer que temos uma sequência de nosso sub-16 hoje, iniciou lá como nosso sub-12. Nosso sub-16, estou falando da categoria 2004. Chegou lá como nosso sub-12, foi da MAF, a grande maioria na época. Passou para o Jacuipense sub-12, alguns jogadores saíram, migraram para outras equipes, foram negociados para outros clubes, mas a base do nosso sub-16 hoje foi feita lá no sub-12. Então eu acredito que cada vez mais que a gente seguir essa linha, cada vez mais que a gente tivesse esse pensamento para desenvolver esses atletas ali dentro,
e dar essa sequência que eu acho importante, que divisão de base é sequência, na minha opinião. Eu acho que a gente vai estar colhendo bons frutos. O Atila até perguntou, boa tarde, como é o nome do método? Além de você falar o nome do método Cover, eu acho que é importante você falar daquelas 6 etapas. Eu acredito que, da pirâmide, né? Acho que o pessoal quer ouvir sobre isso também. Então fala bem rapidamente como é que vocês desenvolvem o método aí. O método Cover, na verdade, você sabe, mas na pergunta do colega aí, o método Cover é um método criado por um holandês. Cover é o nome, é como se, por exemplo, Thiago Santa Bárbara tivesse criado um método. Aí o método Santa Bárbara. Cover é o nome do rapaz que era holandês, do estudioso método que era holandês. Método Série A. Perfeito. Cover é um holandês, né, que estudou muito futebol argentino e futebol brasileiro para criar a forma de habilidade, para tentar desenvolver na Europa a forma de habilidade que eles que desenvolvia aqui no futebol brasileiro, a forma que o brasileiro desenvolvia e a forma que o argentino desenvolvia. Então ele criou métodos de habilidade, de controle de bola, métodos de velocidade, métodos de coordenação motora, de cabeceio. Dentro do método Cover, Thiago, você sabe disso, de repente alguns ouvintes não sabem, tem até um treinamento da bicicleta. É uma coisa de cinema, quando você vê os garotinhos, um menino pequeno de 3, 4 anos lá, o professor, dentro de toda a especificidade, dentro de todos os cuidados, treinando dessa forma, é fantástico. O método Cover é uma coisa que, até no sub-20, tem sessões de aquecimento, sessões de pré-treino que nós fazemos, nós utilizamos o método Cover, que é o que nós acreditamos que é de melhor para desenvolvendo individualmente os atletas. É bacana. Eu também vejo como uma possibilidade, sim, de utilização, sem falar que ele faz uma abordagem, né, pegando de uma situação menos complexa, não vou dizer simples, né, mas menos complexa, porque a relação do atleta com a bola, ela é complexa, né? Exatamente. Ela passa a ser complexa e começa a desenvolver, de repente, ambidestria. Hoje a gente tem ouvido muito falar de ambidestria funcional, né? E a gente percebe o atleta ele sendo trabalhado, né, Vicente? A primeira relação dele com a bola, no sentido de dominar e controlar a bola, depois no sentido de estabelecer uma relação com os companheiros. Lógico que vale ressaltar que tem muito feeling do treinador, né? Eu costumo dizer isso aos nossos treinadores lá, nossos treinadores lá, eu costumo falar a eles o seguinte: o método Cover tem da iniciação básica de, por exemplo, um treinamento de domínio de controle de bola, tem iniciação básica até um nível, vamos dizer assim, profissional, um nível mais difícil. Eu digo o seguinte: o feeling é de vocês. Você está vendo que sua categoria é uma categoria desenvolvida, que os meninos, lógico que você não pode comparar, com todo respeito às escolinhas, que são os maiores fornecedores aos clubes, um garoto que está num clube de sub-12, sub-13, com um menino que está na escolinha que nunca fez um treinamento daquele. Você não pode comparar. Então ele está no nível mais elevado. Então, você, pegando o garoto, desenvolvendo aquele método ali, você está vendo que está muito fome, dizer assim, muito fácil para ele, você vai ultrapassar e vai desenvolvendo. Mas eu acredito que é o que mais desenvolve, sim. É uma possibilidade muito bacana, assim. Quem tiver interesse, procura método Cover, tem muito material no Google. Tem depois, o Atlas, se você quiser me chama aí no direct, que eu tenho algum material falando sobre o método Cover também, eu posso passar. Ô Vicente, e falando em processo de formação a longo prazo, né? A gente falou da iniciação, como é que vocês têm desenvolvido esses conteúdos? Como é que vocês têm estabelecido? Hoje eu vejo muita gente falando, né, da importância da organização dos conteúdos, e tem um exemplo até da escola que a cada série o garoto ele vai tendo acesso a determinado conteúdo. Como é que você vê essa relação dentro do futebol? E como é que vocês têm desenvolvido isso aí na Jacuipense? Nós dividimos por faixa etária, né? Os 12 e 13 tem um tratamento, como falei já, a questão de iniciação 12 e 13. O 14 e 15 de uma forma mais avançada, mas não tão específica quanto o 17. E lógico que o 20 é tratado como profissional. Então nós dividimos, fazendo tudo de uma forma que seja todas as fases do jogo, por exemplo, organização defensiva, organização ofensiva, transições e bola parada, todos fazem parte, mas respeitando a sua faixa etária. Costumamos sempre desenvolver treinamentos não só práticos, mas nossos treinadores costumam desenvolver treinamentos teóricos também, onde tem uma sala de vídeo lá no ED, que chama os atletas, mostra situações de jogo, junto com o pessoal da análise de desempenho, e costumam desenvolver dessa forma, né? Uma forma que eu acho que é bacana, que, como você sabe, tem diversas formas de aprendizado, né? Às vezes o garoto dentro do campo tem a facilidade de pegar, às vezes aquele mesmo garoto tem dificuldade de enxergar dentro da sala, no vídeo, a explicação do analista, do treinador, e que quer que seja, mas a gente acredita nessa forma e divide nessas etapas. O 15 e o 14
mesmo sendo comissões diferentes e categorias diferentes, mas trabalham na mesma linha, que é a preparação para o 15, o 16, 17, lá assim, a gente divide de forma diferente a tática, a física e a técnica. Né? São 3 categorias, são 3 situações totalmente diferentes que a gente divide no ETS, planejamentos diferentes. A parte tática, nós pegamos o 14 e 15 muito próximo, mas no segundo semestre o 14 já começa a ter um avanço que vai se tornar 15. E assim, da mesma forma, o 16 para o 17, já está muito próximo disso. Mesma coisa a parte física, onde nós damos treinamento com parte física, um treinamento físico no primeiro semestre para o 14, é tipo uma transição, né? Não deixa de ser, saímos do 13, entrando no 14, e no segundo semestre, onde ele está muito próximo de se tornar 15, a gente não perde tempo para esperar tornar 15 para ter todo aquele lastro. Ele já vai tendo a parte física desenvolvida, junto com a parte técnica e tática, cada um respeitando, lógico, sua faixa etária e suas limitações, né? Bacana. O Hernandes está até colocando aí que em 98, 99, na Holanda já usavam esse método. É antigo, tem tempo, Tem tempo. É porque o futebol tem essa particularidade, né? A ciência vai chegando aos poucos, né? Eu estava ouvindo hoje um podcast falando sobre neurociência no futebol e até um português, né? Para variar, estava falando sobre isso e dizendo que hoje os estudos com relação à cognição, à inteligência, à criatividade, hoje estão no mesmo patamar do que foi os estudos sobre preparação física há 30 anos. Então, há 30 anos, a preparação física era feita de forma descontextualizada, mas era a forma possível, era o que se tinha. Então, as pessoas faziam da melhor maneira aquilo que tinha. E depois a gente percebeu essa evolução até chegar aos moldes atuais, trabalhando com padrão de movimento e tal. Mas essa parte de cognição e essa questão da ciência, ela demora mesmo um pouco para chegar, está chegando, é como você falou, né? O treino que era aplicado há 10 anos não é o mesmo que é aplicado hoje. Com certeza, não pode, nem utilizar, né? Eu estava vendo uma postagem aqui falando sobre a diferença das gerações, e aí já vou te perguntar sobre isso também. Falando sobre a geração X, a geração Y, a geração Z. No nosso caso, você é que ano, Vicente? 83. 83. É o gato ou não, né? Não, o gato eu já nasci gato, pô, eu não posso dizer. Não podia fazer outro. Legal, gostei. Então, ele fala das gerações X, Y, Z, e a geração Z, hoje, para você ter ideia, como você falou, como mudou, né? E são jogadores que estão chegando agora no profissional, que é os jogadores nascidos em 2000. Eles estão chegando agora no profissional. A busca, ele estabelece lá dinheiro, cuidar da saúde, cuidar da família e ter um emprego estável. E aí vai avaliando nas gerações. A geração Z, hoje, a busca principal é dinheiro. E eles estão o tempo todo conectados. A nossa época, obviamente que mudou um pouquinho, né? Porque eu estou igual a Paulo Salles agora, aquele que está aí na live, que ali gosta de dinheiro, viu? Ali é da geração mais velha, mas meu amigo, pense em um rapaz que gosta de dinheiro, é o Paulo Salles. Eu aprendi isso com ele. Se puder ganhar esse dinheiro, não deixe para ganhar depois não, que esse dinheiro não volta. E a geração de hoje, a busca é justamente essa, por dinheiro, e é o que a gente está chamando de nativo digital. Como é que vocês têm trabalhado já ali no processo de transição? Esse jogador que você falou aí agora, a gente veio da iniciação, passou pelo sub-13, 14, 15, 16, 17, você falou um pouco do 20, mas como é que é essa transição aí? Como é que é a chegada desse jogador, desse nativo digital hoje no profissional da Jacuipense? Rapaz, não é fácil, né? Não é fácil, como em qualquer lugar não é fácil. O que a gente vê, que você falou, só um adentro em relação ao que você falou, em relação às etapas, né? As XYZ, como você falou, eu vejo que hoje em dia muitos jogadores muitos projetos de jogadores deslumbram ter a vida de um jogador famoso, a vida de um jogador de futebol, mas não querem ter a vida de atleta. Né? Então, a internet, a rede social, tira todo aquele foco da carreira para que ele possa ter aquele segmento da vida de atleta. Mas voltando à sua pergunta, não é fácil, né? Porque como em qualquer clube é assim, no Jacuipense não vai ser diferente. É muito difícil a gente dar relação entre 12, 13, 14, né? Mas com o Jacuipense, que é um time que não tem a expressão dos grandes da Bahia, vamos dizer assim, do Bahia e do Vitória, uma marca pesada como tem o Bahia e Vitória. Então o Jacuipense é um time hoje que talvez esteja entre os 5
estou sendo humilde, falando que entre os 5 do país que mais exporta jogador. Então, os jogadores de Jacuipense, é difícil a gente lidar com isso, porque os jogadores de Jacuipense, tá ali na Jacuipense, na maioria das vezes, não está pensando no Jacuipense. E a coisa que a gente vem batendo, vem frisando, o resultado importante que nós tivemos em relação a isso foi o título baiano sub-17 ano passado. E nós, desde o primeiro dia da apresentação com os jogadores, nós batemos para vocês ir para outro lugar, para vocês crescerem na vida, para vocês terem sucesso na carreira de vocês, em outros clubes maiores, de melhor estrutura. Vocês primeiro têm que pensar no Jacuipense, pensar no agora, né? Então é muito difícil lidar com isso, mas a gente vai controlando da melhor forma possível, vai orientando. Tem um assessor de marketing nosso lá em relação a cuidar da rede social. Às vezes é bom para as informações positivas, mas também tem muito, é usado, às vezes, infelizmente, é usado de forma negativa por os próprios atletas, por sem instrução. Mas nós temos o pessoal do marketing lá, que é o Renan Oliveira, que faz um trabalho bacana, sempre orientando, instruindo, para que seja feito da melhor forma possível. A gente, como eu te falei, é difícil controlar. Mas dentro das nossas limitações, da nossa realidade, a gente vai orientando, a gente vai fazendo realmente do Jacuipense uma família para que ele possa encarnar cada vez mais a camisa, né? E vestir a camisa e possa chegar cada vez mais lá no sub-20, de forma que o Jacuipense, como disse Ratinho, disse em uma live passada. Eu falei uma coisa, ele falou outra parecida. Eu falei que Ratinho e o Wilson não cobram a gente o título, né? Eles cobram a gente que revela e trabalha o jogador, que o jogador vai embora, que venda. Aí ele falou, não, vocês têm que ganhar também. Mas é difícil, porque, Thiago, você sabe como é o trabalho de Jacuipense, a gente está com um time, por exemplo, nós viramos o ano agora com o 2005 nosso, foi campeão da Copa Dente de Leite ano passado, nós perdemos, nesse 2005, nós perdemos 6 jogadores. Então, a todo momento... Ganhamos. Isso, ganhamos 6 jogadores em clube de maior estrutura. Então é difícil dessa forma, mas a gente trabalha de forma que extracampo dos jogadores pra gente é muito importante. Tem todos os tipos de jogadores lá, como tem em todos os lugares. Não é que o Jacuipense seja a mina de ouro, que ali não, negativo, é igual o Bahia, é igual a Vitória, como tem em todos os lugares. Só que dentro da nossa estrutura, com a competência que nossa equipe de trabalho tem, a gente consegue desenvolver, e lógico que é uma negociação com o jogador de Bahia e Vitória diferente do jogador de Jacuipense, que está ali feito para isso. Mas a gente trabalha da melhor forma possível para que ele chegue no profissional, vamos dizer assim, bem instruído e que realmente se torne um jogador de futebol, não seja só um atleta de futebol, não seja só um jogador, né? Para deslumbrar. Eu fico chateado às vezes, como você falou de gerações, eu fico chateado às vezes que o pessoal critica muito, que eu acho que talvez seja o maior jogador do Brasil hoje, que é o Neymar, né? É um grande referência no futebol. O pessoal às vezes, será que o Ronaldo Fenômeno, na época dele, não fez muitas coisas que o Neymar faz? Só que o pessoal quer comparar uma coisa a outra, que para mim não tem comparação, pô. Não tem comparação, por que não tem comparação? Porque o que já falamos, a mídia é outra, a rede social é outra, Instagram bota tudo, enfim. Mas a gente trabalha dessa forma, instruindo para que cada vez mais esteja formando os atletas e não jogadores. Muito bacana. E nesse processo aí, hoje o que é que orienta o trabalho da Jacuipense? Eu estava conversando com o Rafael Barreto, que é coordenador do Goiás, em uma das lives, e ele falou, Thiago, a gente não tem, obviamente que se aparecer a gente faz negócio, mas hoje o nosso objetivo é formar para o profissional, a gente quer jogadores para o profissional. O Goiás tem essa orientação dentro do seu trabalho de formação. E aí eu queria saber de vocês, como é que está essa definição aí para vocês? Você falou que ganhou 6 jogadores já no sub-14 para o 15, que foram negociados para a estrutura maior, né? Mas como é que está esse pensamento internamente? A gente quer formar jogadores para negociar, a gente quer formar jogadores para o profissional. Como é que vocês têm trabalhado isso internamente? Ainda se pensa em formar jogadores para negociar. É como a diretoria, em reunião, a coordenação com a diretoria, eles sempre falam. A gente ainda não tem condições, estrutura para formar um time para ser campeão, para todo ano brigar por título. Nós não temos essa estrutura ainda. Jogador de qualidade chega, muito. E a gente trabalha primórdios que a gente acha que tem um bom desenvolvimento. Mas ainda o pensamento é de formar para negociar. Porque não é fácil, né? Como eu te falei, não é fácil estar mantendo e estar segurando todo ano o mesmo time ali para ser negociar. É bom para os meninos, é bom para o clube, é bom para todo mundo. E assim ainda é nosso pensamento. Creio eu que a médio prazo a gente já esteja com um pensamento diferente. Já esteja com o pensamento de formar para que chegue no profissional. Até porque o profissional de Jacuipense hoje já usa alguns jogadores formados na base, né? Tem muitos jogadores que foram feitos na base de Jacuipense, né? A zaga, por exemplo, a zaga que joga no profissional hoje é o Railon e o Matheus, são 2 jogadores oriundos do Jacuipense. Jacuipense que eu digo do processo Salvador Jacuipense. Então são 2 jogadores oriundos do Jacuipense. E tem jogadores da base hoje que frequentam a base de sub-20, né, sub-19,
que já fazem parte do quadro do profissional. Então, ainda nosso pensamento é de formar para negociar. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque essa relação com o profissional, ela depende muito de assim, como é que está o profissional, né? Qual a situação do profissional. E o profissional hoje da Jacuipense, ele tem uma Série C, o que garante um calendário anual. Porque se você for pensar em equipes que não têm calendário no profissional, que disputam só o Campeonato Baiano, é muito difícil você ter uma base para formar para o profissional. Mesmo porque você não vai ter calendário, não vai ter espaço para poder colocar os atletas para evoluírem e, a partir daí, conseguir uma negociação melhor para o clube e ter um retorno técnico e financeiro. Mas hoje a Jacuipense tem uma Série C e que isso aí pode influenciar nas decisões que serão adotadas para a base. E falando do profissional, vocês têm um caso muito interessante que é o treinador do profissional ter feito parte da base. Fala um pouco para a gente sobre isso. Johnny é um cara que, quando eu cheguei no Salvador na época, ele estava na Catuense, né? Ele tinha saído do Salvador para ir para Catuense, mas depois retornou para o Salvador, ficou no Salvador. É um cara que treinou no Sub-15 do Jacuipense, imagina. Johnny Wilson foi um cara, mais talvez ele junto com o Frubal, já começando o profissional, são dois profissionais que foram formados na base do Jacuipense, Salvador Jacuipense. Ele foi treinador do Sub-15, Frubal do 17, do 20, por todas as categorias eles passaram no ED. Então, são profissionais que sabem qual é a raiz do Jacuipense, sabem como é que funciona todo o processo do Jacuipense, sabem qual é o propósito. A gente está tendo sempre link, né? Sempre troca de informação, sempre pergunta sobre os jogadores da base. Eles acompanham os jogos da base ao vivo e ligam, perguntam, tiram informações para que desenvolvam da melhor forma possível. Então, o Jonilson, dessa forma, sendo formado na base do Jacuipense, fica até mais fácil o desenvolvimento, porque é um cara que já sabe como a diretoria tem, a filosofia da diretoria qual é, já sabe como é que funciona. E linkado com a gente, que é um cara que era colega nosso dia a dia de trabalho na base, fica mais fácil ainda. Já pergunta, já sabe, é um cara que eu vejo muito potencial, o Jonilson, um cara humilde, fantástico, que você vê que o time subiu para a Série C, uma das grandes pessoas que fez funcionar a situação, logicamente, é o treinador, é ele. E pouco você ouviu falar, pouco você viu ele se expondo, pouco você vê ele né, aparecendo muito assim. É um cara humilde que admiro muito e que tem muito a agregar o Jacuipense com esse link base profissional. Comissão técnica muito bacana, né? Ele, o Frubal, o Marcelo, o Dalton. Dalton, fantástico, isso. Turma muito bacana, cara. E para a gente fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando, como é que é essa interação com o profissional no sentido de conteúdos para se trabalhar na base? As ideias do profissional hoje, elas estão na divisão de base, mesmo que de forma mais superficial, ou vocês realmente pegam aquela ideia de jogo que o Jonilson tem e desenvolve nas categorias de base? As ideias de jogo a gente procura seguir a mesma linha, né? Até para facilitar a chegada do atleta profissional. No ano retrasado, eu estava com o Sub-15, eu estava seguindo exatamente a mesma linha que o Jonilson estava fazendo no profissional na época, mas lógico que dentro da sua especificidade, da sua faixa etária, respeitando a sua faixa etária. Mas a gente procura, assim, seguir a mesma linha de trabalho, né? Para que quando os atletas chegam no profissional, não passem por certas dificuldades. Às vezes, muitos se pegam, pensam assim, em ideias de jogo em relação à plataforma de jogo. A plataforma de jogo, eu não acredito nisso, né? No Jacuipense a gente discutiu muito isso até chegar, que é uma plataforma de jogo que o profissional use, um Sub-15, Sub-20, Sub-17 nosso possa usar. Até porque as características dos jogadores são diferentes, mas as ideias, a forma de trabalhar, a forma que a gente entende o jogo, a forma que a gente passa para o profissional, é a mesma que a gente passa para as categorias de base. É interessante que a filosofia de apresentação do Jacuipense para todas as categorias de trabalho teórico e prático, vamos dizer assim, treinamento teórico e prático, é a mesma, do Sub-12 ao profissional. Lógico que é um Sub-12, Sub-13 com muito menos, a iniciação com muito menos, né, ênfase. Mas a partir do 14, do 15, a gente segue a mesma linha e cada vez mais que estiver próximo, cada vez mais nós acreditamos que vamos ter sucesso. Show. O Adson, ele coloca o seguinte: Thiago e Vicente, vocês acham que a periodização tática pode ser aplicada na formação de jogadores? Para mim ou para você? Aí eu passo. É para você. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que todo treinamento, toda periodização, toda questão de tática, técnica, pode ser aplicada assim. Lógico que temos que saber da nossa realidade.
A periodização tática é muito complexa, talvez, para a gente distrair, tirar tudo dela para botar a categoria. Quando a gente faz periodização tática, às vezes, nós pensamos só que na época, né, Mourinho, que é um dos caras que mais fala sobre isso, não tem mais parte física, aquela coisa geral que todo mundo fala, né? Então, se você parar para estudar realmente a parte tática, a periodização tática, e você vê que dá para se adaptar, dá sim, com certeza dá para se adaptar. Os morfociclos, por exemplo, que são a periodização tática, a gente usa na base da Equipense, tranquilamente, respeitando as faixas etárias e respeitando o que nós temos. Às vezes tem coisas que dá para encaixar em certa situação, devido à nossa estrutura. Imagine, são 8 categorias de base para um campo. Tem certas situações que vão se adaptar, tem certas situações que não vão se adaptar. Eu acho que, com certeza, dá para se desenvolver, sim, e respeitando, lógico, que sua estrutura e com o pezinho no chão da sua agremiação. Tá, bacana. Eu vejo dessa maneira, né? Eu acredito que é importante para o profissional ele ter um entendimento de todas as metodologias. E tem um professor que, Gabriel, eu na verdade ouvi dele, não sei se ele já ouviu de outra pessoa, que ele fala o seguinte: o que é mais importante? É martelo, a chave de fenda ou o alicate? Depende. Se você precisar, se você quiser um parafuso, você vai ter que usar a chave de fenda. Exatamente. Se você precisar tirar um prego. Então, assim, o importante, eu acredito, é você entender as metodologias, estudar a fundo as metodologias, saber o que cada metodologia tem de vantagem e desvantagem, e aí você avaliar o seu contexto e saber se é possível aplicar ou não. Eu acredito que não vai ter essa melhor ou pior. Todo mundo já ganhou usando diversas metodologias. Agora tem aquela que você se aproxima mais. Isso. E aquela que você pode adaptar. Fica à vontade. Eu acredito que não existe metodologia errada. Existe treinamento mal aplicado. Isso eu acredito. A gente passa a acreditar. Eu lembro que quando eu preparador físico, né, há um tempinho atrás, eu no Bahia, ainda tinha, era uma linha, vamos dizer assim, teoricamente antiga, né? Teoricamente antiga para o que se faz hoje em dia. Se faz hoje em dia, que eu digo assim, que a gente já fazia no Bahia com o Vitor Gonçalves, que para mim é um grande mestre da preparação física, que já se fazia, a gente já fazia desde 2009, 2010. A gente já fazia essa linha que se faz hoje em dia. Então, mas não comecei dessa forma. Até porque ninguém começa sabendo nada. A gente nunca está sabendo, a gente sempre está em evolução. Então, quando a linha que eu segui antiga, Vitor ficava passando para mim, me mostrando os conteúdos, me mostrando artigos, o professor Chiquinho de Assis também, que era um grande mestre, Deus o tenha em bom lugar, passava para a gente muita coisa também, e eu buscava, só que eu nunca passei minha metodologia de trabalho para aquela, porque eu ainda não era seguro e não sabia o que estava fazendo. Então, eu acredito que você tem que saber o que está fazendo, como você acabou de falar, saber o que está fazendo, e não acredito em metodologia errada, acredito em treinamento mal aplicado. E você tendo conhecimento da metodologia, seja ela periodização tática, seja ela periodização do jogo, seja ela periodização convencional, o mais importante é você saber a fundo e, como você falou, aplicar da melhor maneira. Não existe o caminho certo e errado, existe o caminho que você adota, sabendo que o caminho que você adotar vai te trazer adaptações específicas, né, para aquilo que você determinou enquanto base para a sua ação. Então, a gente teve aqui o Bruno Pivetti, que falou muito bacana sobre periodização tática, né? Tem uma outra questão. O pessoal está nos ouvindo bem? Eu estou sentindo um chiado, Vicente. E aí, você? Ou é aqui comigo? Eu não estou ouvindo, não. Acho que agora melhorou. O Gabriel, ele pergunta se existe um projeto de currículo de formação do clube. Está em processamento. Está em processamento, tá? Estamos construindo. E essa parada agora para a pandemia, aí que está mais avançado ainda. Mas ainda não está pronto, até porque não é fácil, né? Não é fácil, a gente assim, tem que estar todo mundo bem linkado para que saia da melhor forma possível. Show de bola. E falando em pandemia, como é que tem sido esse contato com os atletas? Eu até perguntei para o Próspero, eu falei com o Ricardo Drubes, que é do Cruzeiro também, para entender como é que vai ser essa organização, né? Pós-pandemia, o retorno. Como é que você tem visto isso aí, Vicente? Vai retornar, não vai retornar? Vai ser de forma gradual? Como é que está esse pensamento aí? A gente tem que pensar da forma mais positiva possível, né? Até porque no caso de Equipense é um caso especial. Vicente, tá algum barulho aí, cara?
É no seu fone. Quando você ajusta o fone, ele fica bom. Será? Deixa eu mudar o lado aqui pra ver. Ou será que é o meu? Vocês estão ouvindo o barulho? Não. Vai, segue aí. Tá ouvindo agora? Legal aí? Não, tô ouvindo legal, só tá um barulho de fundo aí. Aqui não, também. Vai, segue aí. Aqui eu tô. Aí, tem algum áudio, o Paulo Tite falou que tem algum áudio dando interferência. Mas segue aí. Vou ver se é o meu... Aí o que acontece? É muito difícil, porque eu já penso, como eu te falei, é uma questão especial, porque o Etno, nosso treinamento hoje, é um hospital, né? Um hospital que está lotado já, inclusive. Infelizmente é um hospital que fizeram lá no Jacuípe no ET, e está lotado, e nós não podemos ter acesso ao ET. Então a gente espera e torce com muita fé em Deus que o processo do futebol volte logo, mas no Jacuipense vai ser um pouquinho mais difícil. Nós estamos buscando campos alternativos, nós estamos buscando outros campos, outros lugares para treinar, porque a gente não sabe quando é que vai voltar. Né? Porque mesmo que acabe a pandemia, com o Fernandes acabe em julho, vamos dizer assim, o hospital não vai ser desarmado, desmontado imediatamente, né? E tem a situação da recuperação do povo. Mas em relação ao treinamento nesse processo de pandemia, a gente vai fazer treinamento online da seguinte forma: os preparadores físicos se juntaram, fazem programa de treino durante a semana, os atletas vão mostrando, tirando fotos, filmando, tirando dúvidas e mostrando o que estão fazendo, da mesma forma com os treinadores, que mandam conteúdo nos grupos, trocando ideias, né? Trocando informação bacana. E internamente, entre a comissão e a reunião de comissões, está sendo dividido da seguinte forma: o setor, os preparadores físicos estão se reunindo, fazendo grupo de estudos, vamos dizer assim, com convidados, e os treinadores da mesma forma, como eu já te falei, que você vai ser um convidado nosso, que vai estar falando de um tema para a gente, com nossos treinadores de Jacuipense e mais alguns, que a gente está desenvolvendo dessa forma. Mas é tudo muito limitado, tudo muito ainda sem saber o que vai acontecer amanhã, porque ninguém esperava que isso aconteceria agora. Um dia a gente estava trabalhando, outro dia tem que todo mundo sair de lá às pressas para fechar tudo, porque infelizmente aconteceu essa pandemia. Mas eu acredito muito em Deus e creio que para chegar no propósito, a gente tem que passar pelos processos. Então, creio que vamos sair com fé em Deus dessa situação da melhor forma possível. Bacana, cara. Eu vejo essa questão da pandemia aí com certo cuidado, né? E com uma reflexão. Especialmente, não sei se é o meu cachorro. Vou trocar aqui o fone, peraí. Aqui tá tranquilo. Seu cabelo tem igual de um mês, viu? O meu cabelo? Igual de um mês, todo arrumadinho, gelzinho assim, todo arrumado. Eu tava olhando a postagem dele, ele colocou o nome do gel, eu comprei, rapaz. Ficou legal, mas depois pra lavar, meu amigo, o cabelo fica duro pra caramba. É só pra aparecer aqui na live arrumadinho. Então, vamos lá. A pandemia, cara, a minha preocupação a gente sabe que um mês de parada, né, um mês de falta de atividade, ela já influencia no desenvolvimento do atleta. A gente está falando aí de no mínimo 6 meses de interrupção, né? E, além disso, existe a possibilidade de retorno gradual. O que é isso? Voltar primeiro sub-20, depois voltar ao 17, 15, até voltar aos menores, né? Então, como é que vocês têm visto aí essa parada no sentido de desenvolvimento do atleta, sabendo que esse acúmulo de experiências e essas atividades que ele desenvolve no dia a dia são importantes para que ele possa potencializar o talento dele, né? Como é que vocês vêm pensando isso internamente? Como é que vocês vêm pensando a questão dos jogadores nascidos em 2000, que seria o último ano, né, de juniores, e aí você perde um ano, a possibilidade do atleta desenvolver, a possibilidade do atleta de repente dar aquele salto que a gente espera que ele dê para chegar ao profissional, e isso foi interrompido, né, por conta dessa pandemia. Como é que vocês têm pensado isso internamente? Rapaz, na verdade, assim, a gente pensa o seguinte, que o profissional voltando, né, a tendência é que o profissional volte primeiro, que é o carro-chefe, toda a equipe, a gente acredita que o carro-chefe seja o profissional. A gente está criando uma estratégia para que o Sub-20 volte paralelo a ele. Porque o que vai dar suporte ao profissional esse ano na Série C, onde o profissional tinha o propósito, tinha o objetivo de subir, de brigar para subir para a Série B,
infelizmente, esse ano vai ter que ser o sub-20, porque vai ter que dar todo o suporte. Tudo, na categoria 2000 nossa, infelizmente, já discutimos isso também, que é uma categoria muito promissora, tem bastante jogadores de talento. Infelizmente, está sendo prejudicada. Mas não sei até que ponto vai ser prejudicada. Porque a gente não sabe, infelizmente, a gente não sabe ainda no que vai ocorrer, né? A gente não sabe ainda o que a federação vai dizer. O Campeonato Baiano Sub-20 esse ano, que seria o último campeonato de base referente à categoria 2000, foi cancelado e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se ano que vem eles vão mudar tudo, se vai ser um ano perdido para a categoria 2000, que se todos os jogadores vão ter que ir profissional. Eu acho difícil todos os jogadores de uma categoria sub-20 subir profissional, mas a gente não sabe, infelizmente, não sabe o que vai acontecer. Nós trabalhamos em cima de suposições, né? Nós trabalhamos com um pensamento voltado para uma situação. Se a situação ocorrer, nós temos esse pensamento, essa linha de trabalho aqui já. Nós temos um pensamento voltado para outras situações diferentes, para que, da melhor forma que venha ocorrer, da melhor forma possível que venha ocorrer, a gente possa estar preparado para desenvolver. Infelizmente, é tudo incerto, né? É tudo muito incerto, mas esperar na vontade de Deus que tudo vai dar certo, sim. Eu ouvi algumas sugestões, tipo, alterar a organização das categorias. Por exemplo, ano que vem fazer 16, 18 e 21, para tentar amenizar, né, esse problema com relação a esses jogadores. Ou então, liberar para o ano que vem, por exemplo, a utilização de jogadores nascidos em 2000, na categoria sub-20, né, nos juniores, até determinado período. Alguns falaram com relação à Copa São Paulo, de repente liberar a participação de alguns jogadores. Que a gente sabe assim, que o calendário do sub-20, você teve lá na Copa São Paulo, o calendário do sub-20, ele se igualou muito ao profissional, né, Vicente? Na base como um todo, mas o sub-20 é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa São Paulo, Copa RS. Então, assim, as equipes que têm uma estrutura maior, elas estão disputando 70 jogos no ano, né? Então, imagina o tanto de experiência que esse atleta sub-20 deixou de adquirir por conta dessa pandemia, né? Então, eu acredito que é uma preocupação, e é uma preocupação de todos nós. Fala um pouco aí da sua experiência lá na Copa São Paulo pra gente. Você falou em relação à Copa RS, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Isso é bacana, como você falou, para as equipes de grande estrutura, né? Que dá um calendário bacana para a equipe chegar na Copa São Paulo em alta, jogando, né? Disputando. E aqui na Bahia, que o Campeonato Sub-20 termina no primeiro semestre. E o segundo semestre, nada. Justamente. Uma das coisas que pesou mais pra gente, contra a gente, na verdade, a Copa São Paulo, foi essa relação da competitividade. Porque por mais que a gente faça, nós fizemos bons amistosos no segundo semestre, contra a equipe de seleção intermunicipal, contra profissionais, mas não é aquele espírito competitivo, não tem aquela competitividade de você sair de uma Copa RS, por exemplo, uma Copa São Paulo, como você vê os grandes participarem. Então eu acho que isso pesa muito contra o nosso futebol baiano, em relação à categoria sub-20 da disputa da Copa São Paulo. Quando eu estava no Bahia em 2011, salvo engano, o Bahia chegou como vice-campeão da São Paulo, o professor Lael, treinador. Ele, inteligentemente, ele botou o time para disputar a Copa Itinga. Imagine, o sub-20 do Bahia disputando a Copa Itinga, que era uma competição adulta. E foi campeão da Copa Itinga. Exatamente. O ambiente é hostil. Exatamente. Botou para rolar lá. Foi campeão da Copa Itinga. E campeão da Copa Itinga, eles foram para a Copa São Paulo e, consequentemente, chegaram em alta, né? Em forma competitiva, naquela situação toda, chegaram na final da Copa São Paulo. Infelizmente, perderam na final para o Flamengo. Mas a competição da Copa São Paulo é uma competição fantástica, né? Já tinha, em outra ocasião, representando o Atlântico, foi uma parceria que fizeram na época com o Jacuipense. Copa São Paulo é uma competição fantástica, que nós, infelizmente, pecamos no jogo de abertura contra o time da cidade. Aquela coisa que eu acabei de falar, a falta de competição da gente no segundo semestre, de repente, tirou um pouquinho da atenção nossa dentro de campo. No primeiro jogo, foi com a seleção da cidade, seleção muito bem estruturada, a cidade muito bem estruturada, e recebeu a gente lá de braços abertos, que o estádio cheio, né? Parecia que era jogo de profissional. Muito legal. Passaram pela vivência, como você acabou de falar, por essa vivência, e o primeiro jogo realmente foi um jogo que nós sentimos um pouco. No jogo contra o Vasco já foi diferente, né? Um jogo que vinha televisão, que vinha toda a situação, que também são fatores extrínsecos, que acaba envolvendo o atleta naquela situação.
Aí teve um atleta que eu tirei da relação, por exemplo, ele veio me dizer logo desse jogo, eu falei, peraí, esse jogo para mim é mais um. É porque você vai passar na Sport TV, porque você vai passar que você está preocupando um pouco logo desse jogo, por quê? Se a gente não pensar que é mais um jogo, se a gente não pensar que é mais uma situação que a gente tem que passar por esse adversário, estiver pensando na visão que vai estar filmando ao vivo, que está jogando um time de grande estrutura do país, a gente vai se dar mal. Então a gente vai acabar vamos encerrar nossa participação aqui hoje. Foi um jogo que conseguimos empatar, né, com o Vasco da Gama. E no último jogo foi um jogo histórico, vamos dizer assim, que a gente estava na 6, diferença de 6 contra o time do Manaus. E aí, dando 2-0 no primeiro tempo, perdemos alguns gols. Aí aquela questão do descuido, da atenção, da competitividade, das experiências em outras competições. Dando 2-0 no primeiro tempo, virou o segundo tempo, em 10 minutos, os caras empataram 2-2. Mas é aquela chamada, aquela situação de jogo, nós conseguimos fazer mais 6, foi 8-2, conseguimos fazer nossa parte, era muito difícil o Vasco perder da seleção da cidade, né? Mas foi uma experiência fantástica, que eu acho que a Bahia, de uma forma geral, ainda sofre um pouco para o calendário de 2020, exceto o Bahia e Vitória, né? Estão jogando as competições maiores da Copa do Brasil, Brasileiro RS. Eu acho que quanto melhorar o calendário da Bahia, de uma forma geral, creio eu que vamos ter bons trabalhos na Copa São Paulo. Muito bacana, irmão. O tempo passou muito rápido, muito bom te ouvir. E aí agora eu passo para as tuas considerações finais. Te agradeço profundamente ter aceitado esse convite. Quem está abrindo aí a caixa da Jacuipense, clube que mais revela e negocia jogadores do Brasil. Então, muito bacana estar te ouvindo, cara. Máximo respeito por você. Muitas pessoas colocaram aí, é verdade. Você é o gentleman do futebol. Obrigado pelo pessoal de Jacuipense. Muito obrigado por ter aceitado. E aí você tem mais 1 minuto, aí 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço você. Antes de agradecer, me perdoe, só agradecer a presença de todos que estiveram, que comentaram, né, que mandaram perguntas, gratidão. Logo mais às 19 horas, o professor Wendel Macedo falando sobre análise de desempenho. Wendel. Eu que agradeço a você o convite, né? Desde que você falou comigo, não podia negar, lógico, eu até valorizando a terra, nós da Bahia temos que ser mais unidos em relação a isso tudo. É muito bacana participar, ver pessoas que são referências e colegas de trabalho, amigos, participando da live também. Suas lives vêm agregando muito, tenho certeza disso. Futebol, não pare. Só estou esperando meu bonezinho para ficar aqui da Série A, o de Série A. Estou ofendendo quando passar a pandemia, eu vou estar usando esse boné. Obrigado por todos que participaram. Um beijão para minha família, minha esposa está esperando mais uma neném. E minha filha Maritana, que está aqui ligadona também nessa live fantástica que nós conseguimos fazer aqui hoje. Obrigado a todos. Paz e bem sempre. Show. Manda um abraço também para minha esposa, minhas filhas que estavam acompanhando. Senão daqui a pouco eu apanho aqui. E agradecer a presença de todos vocês, meu irmão. Se precisar, só entrar em contato, tá bom? Fica com Deus aí. E amanhã seu irmão estará comigo aqui. Lucas Grilo. Fechou, tá ligado? Um abraço, meu velho. Tchau. Tchau.